Imagine que a economia global é como um castelo de cartas. No começo, tudo parece estável. As cartas se encaixam, o vento está calmo e a estrutura até impressiona. Mas, à medida que mais cartas são colocadas sem reforço na base, qualquer sopro, por menor que seja, pode derrubar tudo. E é exatamente esse o cenário em que o mundo está entrando agora. Enquanto muitos ainda falam em crescimento, inovação e otimismo, os bastidores da economia mostram sinais claros de desgaste. Um colapso não acontece do dia para a noite. Ele é construído aos poucos, com decisões políticas erradas, dívidas mal administradas e conflitos que parecem pequenos até se tornarem gigantes. A dívida virou uma bomba relógio. O maior problema hoje atende por um nome bem conhecido: dívida pública. Só os Estados Unidos, por exemplo, já acumulam uma dívida tão grande que os próprios juros dessa dívida estão consumindo uma parte absurda do orçamento do país. Pensa assim, é como se alguém estivesse tão endividado que nem consegue mais pagar o valor total que deve, só os juros. E mesmo assim, essa pessoa continua pegando mais e mais empréstimos. A conta vai fechar? Não vai. É uma matemática simples, e isso não é exclusivo dos Estados Unidos. Vários países estão gastando mais do que arrecadam, imprimindo dinheiro para cobrir buracos e apostando que depois a gente resolve. Só que o depois está chegando. O alerta de Ray Dalio. Atenção para a crise cardíaca. Da economia Ray Dalio, um dos maiores investidores do mundo, conhecido por suas análises claras sobre ciclos econômicos, já avisou que os Estados Unidos correm risco de uma crise cardíaca econômica nos próximos anos se o déficit público não for controlado. Ele explica que a situação atual é parecida com um paciente com o coração fragilizado. Se não cuidar a tempo, o colapso pode ser inevitável. Dalio reforça que é necessário reduzir o déficit para algo próximo a 3% do Produto Interno Bruto, PIB, para evitar uma crise maior. A crise não vai bater na porta. Ela vai arrombar. Estamos vivendo um momento perigoso. A economia global está se tornando instável, e não só por causa das dívidas. Há uma combinação preocupante. Inflação fora de controle em vários países. Conflitos comerciais entre grandes potências. Gastos públicos desgovernados. Desconfiança dos investidores. Tensões geopolíticas crescendo a cada semana. Tudo isso cria o ambiente perfeito para uma crise em cadeia. Não é sobre uma recessão pontual, mas sobre um colapso sistêmico, que pode afetar bancos, governos, empresas e famílias comuns. E como sempre, quem mais sofre nesses momentos não são os bilionários, são as pessoas comuns. Gente que tem salário fixo, que depende de financiamento, que guarda dinheiro na poupança, que compra fiado. Tem como evitar? Tem. Mas ninguém quer pagar o preço. Sim, ainda dá tempo de evitar um colapso econômico mundial. Mas, para isso, os governos precisariam tomar decisões impopulares. Cortar gastos, reduzir privilégios, reorganizar prioridades, subir impostos com responsabilidade, renegociar dívidas. Só que o problema é político. Muitos líderes preferem empurrar com a barriga, maquiar os números e manter a aparência de estabilidade. Afinal, admitir que o sistema está desequilibrado é admitir que erraram. E ninguém quer fazer isso. Enquanto isso, os mercados vão ficando mais nervosos, os investidores mais cautelosos e o risco mais alto. E quando tudo desanda, os mesmos que fingiam que estava tudo bem vão dizer: foi inesperado. E o que você pode fazer com isso? Você não controla a economia global, mas pode se preparar. E isso começa com a educação financeira básica. Algo que aqui, no Grana Miúda, a gente leva a sério. Veja algumas atitudes práticas que você pode começar a tomar agora. Evite dívidas de longo prazo com juros altos. Diversifique seus investimentos. Nada de deixar tudo parado em um só lugar. Crie uma reserva de emergência real que te aguente por pelo menos 6 meses. Desconfie de promessas de lucros rápidos. Estude mais sobre o funcionamento da economia e dos ciclos financeiros. Acredite, entender esses temas não é coisa de economista.
É questão de sobrevivência no mundo de hoje. O mundo está em um momento delicado. Não dá mais para viver como se nada estivesse acontecendo. A próxima grande crise econômica não vai ser como as anteriores. Ela pode ser mais profunda, mais rápida e mais difícil de sair. Mas quem estiver preparado, consciente e com os pés no chão vai conseguir atravessar isso com muito mais segurança. Aqui no Grana Miúda, o nosso papel é exatamente esse: te ajudar a entender o que está por trás das manchetes e como isso afeta o seu bolso. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa acordar para a realidade e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos vamos falar sobre como se proteger e até crescer mesmo em tempos de crise.